Agora vamos falar, gente, neste bloco, sobre um caso muito interessante, o direito imobiliário, leilão de imóveis. Se você já participou de leilão de imóveis ou quer participar, agora nós recebemos o advogado Benci Paldeaki. É isso? Agora Isso. acertei. Boa Acertou. noite. Seja Boa noite, bem-vindo, viu, ao nosso Obrigado. Tribuna. Primeira pergunta que eu quero te fazer é a respeito de quem tem a intenção de adquirir um imóvel, principalmente em leilão. Qual é o primeiro passo para que essa pessoa possa fazer um bom negócio? Bom, a aquisição de um imóvel por leilão, ele passa por dois critérios, né? O primeiro critério, você tem que acompanhar os editais, verificar os imóveis, a sua localização, verificar a avaliação desses imóveis, enfim, estipular um conceito do valor e das condições daquele imóvel. Certo. Isso funciona do mesmo jeito se você for comprar um imóvel no mercado. Você vai fazer um levantamento da região, do zoneamento, da infraestrutura da região, das perspectivas dessa região melhorar, se valorizar. O segundo critério, que no caso dos leilões judiciais é muito mais importante, é que você tem que fazer uma análise jurídica da situação onde esse imóvel está sendo leiloado, se o leilão for judicial. Então tem que se fazer uma análise do processo, verificar que tipo de recurso já foi apresentado, quais os tipos de decisões que já foram tomadas naquele processo, para ter maior segurança jurídica. Essencialmente é isso. Principalmente também se está ocupado ou não o imóvel, que geralmente é uma das dúvidas principais, eu acredito, não? Sim, muita gente me pergunta exatamente isso. Na verdade, quando a arrematação é judicial, você não tem um grande problema, porque o próprio juiz que acompanhou, que fez o processo, que homologou a arrematação, que determinou que aquela arrematação juridicamente é válida, ele vai entregar a posse para você. Tá. Então, vai perder um pouquinho de tempo, que é a situação normal, mas a posse normalmente é uma situação tranquila. Podemos dizer que aqui no Brasil hoje, já comprar imóveis de leilão é um bom negócio? Eu acho que comprar imóveis do leilão sempre foi um bom negócio, mas exige um cuidado e uma análise especial. Então, tem que ser, além de fazer aquela análise comercial que você faria em qualquer imóvel, fazer uma análise, tentar fazer uma previsão do tempo que vai demorar e como é que você vai conseguir resolver todas as dificuldades que o leilão judicial tem, né? Na verdade, o leilão judicial ele é mais barato que o preço de mercado de um imóvel, porque ele envolve um risco, né? No mínimo um risco de tempo. Então, você tem que analisar esse tempo que você vai demorar para regularizar esse imóvel para poder dispor dele livremente. Em virtude disso, o valor dele tem que ser menor. Então, explica para quem está nos acompanhando em casa, como que, por exemplo, uma pessoa que está interessada neste assunto pode começar um trabalho? Onde é que ela fica sabendo que vão ocorrer os locais, os leilões, o tipo de imóvel que ela quer adquirir? Onde que ela se municia, por exemplo, de informações a esse respeito? Tá. Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, com a informática, isso ficou muito fácil, realmente. Na sua casa você consegue acompanhar isso. Então, vamos lá. Os leilões da Justiça do Trabalho, você entra no site do TRT, TRT2, né? E você vai ver no canto lá direito uma área lá que dá todos os leilões que vão ser feitos. Okay. Na trabalhista é muito fácil, porque você tem o que a gente chama de leilão unificado. Quer dizer, são muitos imóveis que vão para leilão no mesmo dia. Imóveis não, vão todos os bens, carros, bens, enfim. Todos os bens que foram penhorados vão para leilão para pagar uma dívida trabalhista. Então, a trabalhista é muito fácil você ver. Por exemplo, semana passada terça e quinta-feira teve leilões e provavelmente até o final do mês vai haver mais 2 leilões. Na Justiça Civil já é um pouco mais difícil, não existe o que a gente chama de leilão unificado. Mas todos os leilões são feitos por leiloeiros. Os leiloeiros mantêm sites, fazem publicidade. Então, se você fizer uma pesquisa na internet, acompanhar os leiloeiros, verificar quais leiloeiros que estão promovendo os leilões determinados pela Justiça, você vai achar, com certeza, o imóvel que você procura. E qualquer pessoa pode participar dos leilões? Praticamente qualquer pessoa. Existem umas limitações muito específicas, por exemplo, quem atuou no processo, advogados, tutores, logicamente porque eles têm interesse, né? Do resto, todas as pessoas que fazem podem. parte daquele processo específico, Exatamente. É mais ou menos isso. E no caso, por exemplo, do credor, né? Ele pode participar, porque a gente já ouviu algumas coisas falarem a respeito deste assunto, no seguinte sentido: olha, eu arrumo alguém que vai lá e compra por mim.
Já ouvimos isso. Sim, tem. No caso, o credor, ele não pode participar desse processo. Pode. Pode participar desse O processo. credor tem mais uma oportunidade de comprar o bem, né? Então, se ele é o credor, ele é o autor da ação, nós estamos falando sempre de leilão judicial. Tá. Então, existe uma dívida que não foi paga, os bens da pessoa, da empresa que tem essa dívida vão ser penhorados e vão ser enviados para leilão. Tá. É isso que acontece. O credor, ou o autor da ação, o que está promovendo essa execução, pode arrematar com o crédito que ela tem, ou antes mesmo do imóvel ir para leilão, ela pode fazer o que a gente chama de uma adjudicação, quer dizer, ela fica com aquele determinado bem pela dívida que ela tem. Uma maneira muito interessante de você adquirir um imóvel, no caso. No caso dos bens leiloados, a gente pode leiloar qualquer coisa, é isso? Além dos imóveis, digo? Não, tem uma série de restrições do que pode... Não, na verdade, assim, tudo pode ser leiloado. O que a diferenciação... Automóveis, por exemplo, automóveis, sim. Obras de arte, Obras de bens, arte. utensílios, imóveis, tudo em princípio pode ser leiloado. Existem algumas restrições de alguns bens que não podem ser, na verdade, penhorados. Como não podem ser penhorados, não podem ser leiloados. Então, são aqueles bens que o profissional usa para sua subsistência, os bens de valor muito pequeno. E o mais importante as pessoas têm que ter em mente são aqueles chamados bens de família, quer dizer, aquela residência na qual a pessoa reside e onde ela está estabelecida. Esse bem, em princípio, seria impenhorável, a não ser algumas exceções. Nós vimos agora recentemente 2 casos nacionais que trouxeram uma repercussão, assim, ventilaram isso no Brasil inteiro de uma maneira impressionante. Claro, do Clodovil, né? Praticamente todos os bens do Clodovil foram leiloados, não? Inclusive o imóvel lá Ubatuba. de Ubatuba. Eu não acompanho o processo, mas se haviam dívidas, essas dívidas não foram quitadas, né? Dívidas trabalhistas, dívidas cíveis. No processo, o andamento natural de um processo é de promover a satisfação da sentença ou da dívida através de uma penhora e de um leilão. Agora, esses leilões, eles são acontecidos de maneira separada? Ou, por exemplo, no caso de uma casa com essas obras de arte dentro, elas podem ser leiloadas todas de uma vez ou não? Pode. Normalmente o que se faz são os bens, o que se constitui é um lote. Então, vai depender de como o juiz vai querer fazer, vai proceder. Então, ele pode fazer um leilão da casa com todos os bens que estão lá. Então, digamos assim, ele faria um lote da casa e dos bens que guarnecem. É chamado lote, é isso? E seria um lote. Tá. Normalmente, o que acontece quando você faz um lote é que, às vezes, umas pessoas podem ter interesses em um bem específico e não em outro. Tá. Então, depois que termina o leilão, está previsto, é normal, principalmente na trabalhista, se desmembra os lotes. Aí você pode indicar um bem específico que foi avaliado e você, então, apresenta para o juiz sua proposta, para o leiloeiro e arremata. Para adquirir, por exemplo, um único bem daquele lote. Exatamente. No caso do Ike Batista, nós falamos do Clodovil, que já faleceu, agora do Ike Batista que está preso. Sim. Como que funciona essa questão do leilão? É possível serem realizados esses leilões? Que nós já vimos alguns acontecendo por aí, não é? Existem vários tipos diferentes de leilões, né? Tem os leilões judiciais, os extrajudiciais, né? No caso do Ike Batista, devem haver vários processos, né? Os bens particulares dele podem eventualmente vir a responder, né? Então, se ele tiver cometido alguma ingerência administrativa ou das empresas, enfim, é um poder que o juiz tem de decretar a penhora dos bens particulares dele. E, nesse caso, os bens particulares dele poderiam ser leiloados. Ok. Nós já temos perguntas aqui dos telespectadores, podemos? Pois não. Olha só, o Peterson Lima, de Cotia, São Paulo, pergunta o seguinte: eu estava interessado em um imóvel, mas quando eu peguei a certidão, eu vi que havia muitas pessoas envolvidas naquele imóvel. Devem ser os herdeiros, creio eu, né? Pelo que entendi, estava sendo leiloado só uma parte do imóvel. Como funciona quando mais pessoas têm direito, como no caso de herança, àquele mesmo imóvel? Então, aí tem duas soluções, assim, para tornar a história mais curta, né? O juiz tem a capacidade de mandar para leilão ou a porcentagem, vamos supor que nós estejamos nos referindo a um imóvel. Então, a pessoa tem 25% do imóvel. O juiz pode mandar somente essa porcentagem para leilão e aí a pessoa que adquire se torna sócia ou participa na propriedade com os demais proprietários. Tá. E essa é uma situação que futuramente ele vai ter que resolver, ele vai ter que ou vender ou comprar,
existe um processo específico para isso. A segunda alternativa, que em algumas situações o juiz pode fazer, ele manda para leilão o imóvel inteiro e depois ele faz a divisão do dinheiro. Então, uma parte do dinheiro ele usa para pagar as dívidas da pessoa que era proprietária e outra parte do dinheiro paga os demais proprietários. São as duas possibilidades que tem. Os demais poderiam contestar também ou não? Então, eles têm preferência, eles podem participar do leilão. Ok. O Luiz de Campos, aqui de São Paulo, pergunta o seguinte: eu tenho notado preços de imóveis da Caixa indo a leilão 30% mais em conta do que o restante do mercado. Você considera que os custos para tirar o morador mais a reforma compensaria este leilão? 30% é um limite, né? Não é uma porcentagem muito sedutora se pensar quando você pensa em arrematação, né? Tá. Pelo que ele está falando, provavelmente é uma situação que não é um leilão judicial. É um leilão provavelmente de um financiamento que foi inadimplido, uma alienação fiduciária, né? Então, onde a Caixa, então, por uma questão legal, ela recebe a propriedade do imóvel e ela é obrigada por lei a promover um leilão desse mesmo bem. Então, o leilão ele tem que ser por um valor mais baixo e ele vai ter um custo muito importante, porque não se tratando de leilão judicial, se ele não conseguir administrativamente, discutindo com os antigos proprietários a desocupação do imóvel, ele vai ter que mover um processo para receber a posse do imóvel. É uma ação que muito provavelmente vai ser julgada procedente, mas demora um tempo. Nesse meio tempo você tem uma série de despesas, condomínio, IPTU, e essa contabilidade que a pessoa tem que fazer entre a porcentagem que ela está pagando abaixo do valor de mercado e todos esses custos que ela vai ter até ela conseguir receber a posse, a propriedade do imóvel. E aí tem que ver se compensa de verdade, né? Exatamente. O Eduardo Araújo, de Diadema, aqui em São Paulo, pergunta o seguinte: no sistema da venda direta, eu corro o risco do atual morador do imóvel entrar na justiça anulando esta venda? Venda direta, provavelmente deve se referindo à alienação fiduciária, essa modalidade que eu te falei do leilão extrajudicial. Na verdade, serão duas situações completamente diferentes. No entanto, eventualmente, corre o risco de que o juiz esteja discutindo a dívida e esteja tentando apurar o valor correto da dívida, se a pessoa partir para esse caminho de defesa, isso pode, eventualmente, atrapalhar o leilão que está sendo realizado. Não deveria, mas, infelizmente, é um dos riscos da atividade, né? A Angélica Espiridião, de Presidente Prudente, São Paulo, pergunta qual a diferença entre os leilões abertos e fechados. Não, na verdade, a gente não conhece muito essa terminologia de leilão aberto e leilão fechado, né? Não há diferença. O que a gente conhece, a gente trabalha com leilões judiciais, com leilões extrajudiciais, né? Todos, então, são abertos, é isso? Abertos para o público, sim. Todos eles têm o edital, a pessoa pode participar, tomando conhecimento, participa, lê o edital, analisa o processo, as circunstâncias, o preço mínimo que o imóvel, no caso, vai para leilão e forma um juízo. Maiara Pereira, de Resende, lá no Rio de Janeiro, pergunta o seguinte: doutor, em contato com um leiloeiro, ele me informou que o leilão judicial de imóveis da Caixa Econômica Federal não deve ser realizado, pois a Justiça Federal é muito lenta e não vale a pena a participação deste tipo de leilão, que é amplamente divulgado na imprensa. Isso é verídico? Infelizmente, eu vou ser obrigado a concordar, né? Faz parte da análise que a pessoa tem que fazer. Infelizmente, a Justiça Federal normalmente tem um processamento um pouco mais demorado do que a Justiça Trabalhista e a Justiça Civil. Então, não é uma propaganda enganosa, doutor? Não, não é uma propaganda enganosa, né? Os imóveis, antes de irem para leilão, eles são avaliados. Tá. O passo posterior é o juiz determinar o preço mínimo que esse imóvel vai ser, pelo qual esse imóvel vai ser avaliado. Se for na Justiça do Trabalho, pode ser que ele seja arrematado até por 40% do valor dele. Se for na Civil, provavelmente ele vai ser avaliado mais ou menos por 60% do valor dele. Esse é o valor mínimo. E hoje, com a vigência do novo Código de Processo Civil, se estabeleceu que, na falta de um outro critério de se determinar o que a gente chama que seria o preço vil, quer dizer, aquele preço que é muito cruel, que castiga demais o devedor, o Código hoje determina que, na falta de o juiz estipular o que seja, se adota que seja 50%.
Então, essa é a análise que a pessoa tem que fazer. Ela tem que ver a avaliação do imóvel, se ela está realmente muito próxima do valor de mercado, se está um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, ver o percentual mínimo, fazer essa análise, estipular, fazer uma previsão do tempo e das dificuldades que ela vai ter para regularizar esse imóvel. Então, esse é o trabalho que é feito, uma avaliação das circunstâncias até você chegar a uma conclusão de qual o valor que você pode pagar. Ok. Peter Pereira, de Palmas, no Tocantins, pergunta o seguinte: no leilão judicial, quando existem outras dívidas no imóvel além daquelas provenientes da execução em si, como fica o imóvel arrematado? O juiz entrega o bem desembaraçado já ou aquele que é o comprador tem que arcar com todas as demais dívidas? Não. Se isso acontecesse, o que você estaria leiloando não seriam os bens, seriam as dívidas. Sim. Isso nem seria aceitável na configuração jurídica brasileira, ou talvez mundial. É uma situação muito interessante. Quando você faz o leilão de um bem, teoricamente o que acontece é o seguinte: aquele bem que está garantindo uma ou mais dívidas, ele deixa de garantir aquelas dívidas e o que passa a garantir todas aquelas dívidas é o dinheiro do lance. E aí existem regras do Código de Processo que determinam a maneira pelo qual esse dinheiro vai ser distribuído. Existem preferências, existe uma ordem de prelações que a gente chama. Então, o arrematante vai receber o imóvel completamente livre de dívidas, inclusive tributárias. Quer dizer, ele recebe o imóvel totalmente desembaraçado, Totalmente livre. Como ele colocou. Uma última pergunta aqui, a Marcela dos Santos, de Curitiba, no Paraná, pergunta o seguinte: como verificar e conhecer o imóvel antes do leilão? É possível? Isso é uma dificuldade que as pessoas vão ter. Existem alguns juízes que estipulam e já autorizam o leiloeiro, ou se você solicitar para o juiz, ele vai autorizar você a ingressar no imóvel e fazer a visitação. Mas não é a regra. Via de regra, você vai ter que fazer um exercício de adivinhação. Ah, é? Tem que fazer porque existe uma pessoa ocupando imóvel, pode ser que essa mental. pessoa não seja a própria pessoa que é o dono do imóvel, pode ser que o imóvel esteja alocado, são os cuidados que você tem que tomar. Então, eventualmente, você vai ter dificuldade em fazer a verificação física do imóvel. Muito bem. Doutor Benz, queria agradecer muito a sua presença nessa noite, bem esclarecedor. Obrigado. E quando a gente tiver dúvidas nesse sentido, vamos procurá-lo, hein? Será um prazer.